Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a ordem das referências bibliográficas. Mas peraí, professor, o senhor já mencionou isso sobre o vídeo anterior, quando falou exatamente nos 3 eixos que compõem o TCC. Vocês estão absolutamente certos e certas. Só que precisa ser explicado. Algumas observações precisam ser explicadas. E, nesse sentido, cumpre fazer um retrocesso e também apontar algumas observações que reputo das mais importantes. Não é? Então a gente precisa entender que quando se fala na chamada referência bibliográfica, eu tenho categoricamente que observar determinados mandamentos. Tudo em metodologia da pesquisa, como vocês estão a perceber, demanda observação. Porque é um trabalho extremamente formal, riquíssimo em observações, riquíssimo em conteúdos. E esses conteúdos, se eles não estão de acordo, eles ficam metodologicamente frágeis. E se ficam metodologicamente frágeis, vocês erram. Então, de modo a evitar o erro, é por isso que vou, entre aspas, insistir, fecha aspas, na chamada ordem das referências bibliográficas. Além disso, eu vou trazer apontamentos novos e que precisam ser falados, senão fica vazia a aula como um todo. Tudo bem? Tranquilinho? Então eu tenho lá um rol taxativo. E quando se fala em rol taxativo, eu digo, esse rol das referências bibliográficas não podem ser alterados. Eles têm uma ordem de ser e estar. Ora, se eu sei que existe uma ordem, então eu considero necessariamente que esse rol tem uma ordem de início, meio e fim. Tanto é que, via de regra, eis as referências bibliográficas mais comuns: livros, revistas, jornais, anuários, palestras, seminários, congressos, simpósios, sites. Veja, aí a pergunta, professor, eu não vou usar isso tudo, mas suponha que eu use livros, palestras e sites. Então você vai pôr pela ordem alfabética todos os livros, pela ordem alfabética todas as palestras, e os sites pela data de acesso, da mais recente para menos recente. Um dado novo e que deve ser observado, porque senão o TCC fica desconexo em sua estrutura no tocante às referências bibliográficas. Tudo bem? Tranquilo? E aí apareceram 4 palavrinhas novas que não é do métier, que não são essas 4 palavras novas, afetas a realidade de muitas pessoas que não lidam com pesquisa. Quais sejam? Anuários, seminários, congressos e simpósios. Muito que bem. Quando se fala em anuário ou anais, tá? E aí a expressão anais tem uma carga um tanto quanto perigosa de ser escrita. Mais fácil é então falar anuário. O anuário nada mais é do que a reunião de publicações que saíram durante o ano e que foi condensada em um volume único, chamado aí de anuário. Pouco importa a área de atuação, seja medicina, economia, administração,
direito, engenharia e assim sucessivamente. O anuário pode ser a reunião do que saiu durante o ano e foi condensado em um volume único, ou a publicação que sai apenas de ano em ano. Por isso, anuário. Tudo bem? Tranquilinho? Superada a questão do anuário, eu tenho o seminário. O que é isso? Pela própria palavra, e veja aí a importância da filologia, que explica o sentido e significado das palavras em si. Eu vejo que a filologia da palavra seminário indica eventos que ocorreram durante uma semana. Geralmente isso é feito onde? Em faculdades, em universidades, em centros universitários. Exatamente para fomentar o conhecimento. Então, são eventos de semana. Em geral, não duram 7 dias. Duram aí, em verdade, casa de 4, 5 dias. Mas consagrou-se a expressão seminários. Ok? E depois eu tenho a palavra congresso. Quem nunca ouviu dizer terceiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica a ser realizado na Bahia, no Hotel X, de tanto a tanto, do dia 20 ao dia 31, por exemplo. Na verdade, o Congresso geralmente é nacional. Geralmente é nacional, ok? E reúne pessoas que têm em comum o assunto a ser observado, seja medicina, um congresso de medicina, seja engenharia, um congresso de engenharia, seja direito, um congresso da área do direito e assim sucessivamente. Tudo bem? Tranquilinho? Geralmente, então, o congresso é nacional. E aí eu tenho a expressão simpósios. O simpósio geralmente é internacional. Pode ser nacional, mas geralmente é internacional. E também contempla a reunião de pessoas de uma determinada área de atuação para que estejam presentes nesse evento e aí ou participem com os seus estudos ou como plateia. É a mesma coisa que o congresso. Entretanto, geralmente o congresso é nacional e o simpósio, aqui em análise, é internacional, ok? Exemplo, 23º Simpósio Internacional de Engenharia Química, a ser realizado nos Estados Unidos, no Hotel Waldorf Astoria, por exemplo. Ou pode ser um simpósio que seja feito aqui no Brasil. É possível? É. Geralmente, então, o congresso é nacional e o simpósio é internacional. Belezinha? Feita essa análise, essa construção, devemos entender que as referências bibliográficas podem ultrapassar geralmente os 9 itens que aparecem. E quais são esses 9 itens que aparecem? Nós já sabemos e vale a pena repetir. Vejamos então: livros, revistas, jornais, anuários, palestras, seminários, congressos, simpósios, sites. Tudo é pela ordem alfabética. Então, se eu peguei, deixa eu ver, 50 livros de A a Z, eu vou pôr esses autores ordenados por ordem alfabética. Não vou pelo Z e depois pelo B e depois pelo A. Não. Eu vou todos os autores com a letra A, todos os autores com a letra B, C, D e assim sucessivamente. Tudo bem?
Bom, feita essa consideração, nós já sabemos que livros, revistas e jornais, ordem alfabética. O anuário também. As palestras também, porque pela própria palestra existe um título e esse título difere do outro e pode estar em primeiro do que o outro. Como? Por ordem alfabética. Então eu tenho direito civil e uma outra palestra pode aparecer estatísticas sobre direito processual penal, por exemplo. Então, direito civil em primeiro, estatísticas em segundo. Então, veja, ordem alfabética. O seminário segue pela mesma ordem, os congressos também, os simpósios também. A diferença é para uma atenção especial quanto aos sites. Os sites, já falei, mas torno a repetir. Os sites não têm ordem alfabética, porque tudo começa com a expressão http://www. Como que eu vou colocar isso em ordem alfabética? Não dá. Então, como que eu faço, então, em relação aos sites? Pela data de acesso. E aí, quando vocês forem construir e pegar um link específico, eu sugiro que vocês criem um arquivo específico para esse link, copiem o link, copiem e colhem no documento específico e ao lado coloquem acesso em dia, mês e ano. Ah, professor, não tenho o dia, então bota mês e ano. Ah, professor, não tenho dia e tampouco mês, coloca o ano. Ah, professor, não tenho ano, se mata, não é brincadeira, ok? Brincadeiras à parte, vejamos, é importante quando vocês forem pegar um link, vocês simplesmente observarem a necessidade de colocar dia, mês e ano. É importante. Por quê? Porque senão a pesquisa fica fragilizada. Ele fala, quando você acessou? Veja, quando você pega um link, às vezes existe uma data naquele link. E aí paira a pergunta, paira a seguinte questão. Como que eu devo agir? Simples, pela data que consta no documento daquele link ou pela data que eu estou acessando hoje. Pela data que estou acessando hoje. Eis a resposta. Então, data de acesso. Supondo que hoje seja 30 de abril de 2016. Não é, mas supondo que seja. Então, eu coloco data acesso em... Veja, a própria palavra já diz o que está a acontecer. Acesso em ... dia, mês e ano. Tudo bem? Os próximos vídeos serão muito mais específicos, muito mais didáticos e espero que tenham gostado da aula de hoje. O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. Tenho também um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Ok? Pimpolhas e pimpolhos, beijos, abraços, até a próxima. Fui! Tchau, tchau.